Já aconteceu de você bater a cabeça na parede e ficar se perguntando: meu Deus, para onde que eu me. Vou começar de novo. Já aconteceu de você bater a cabeça na parede e ficar se perguntando: meu Deus do céu, a minha empresa fatura tanto, mas para onde que esse dinheiro está indo? Eu sei que isso é uma coisa extremamente normal. Você trabalha, 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 e aí chega no final do mês, fica aquela sensação de que o lucro simplesmente foi para o ralo. E se eu te dissesse que existe um jeito de você acabar com essa confusão? É um relatório, provavelmente você conhece, você já ouviu muita gente falar e provavelmente você também acha que é extremamente complicado, né? Na prática, é muito mais simples do que parece, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela tal de DRE. DRE é a Declaração do Resultado do Exercício. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Jefferson, o canal aqui é o Descontrole Financeiro. Eu pensei em gravar esse vídeo justamente para te mostrar como ler uma DRE, sem aquele jargão técnico, sem aquele papo de contador, para tentar te mostrar como que você pode usar a DRE para entender um pouco mais do seu negócio e tomar decisões práticas. A ideia aqui não é virar contador, mostrar planilha maluca, é realmente separar o que entra, o que custa, o que consome ali a sua estrutura, você entender o seu resultado final. Primeiro passo para você acabar com o descontrole financeiro da sua empresa é você entender o porquê esse descontrole existe. A gente geralmente acha que faturamento é lucro, mas são duas coisas completamente diferentes. Você vende um produto por R$ 100 e aí pensa, puta que maravilha, agora eu tenho R$ 100 no meu bolso, né? Mas e aí, você está considerando o custo desse produto? Você está considerando a despesa com marketing, o imposto que você tem que pagar direto? O DRE, ele serve exatamente para isso. Ele é como uma radiografia financeira que vai te mostrar de forma extremamente clara se o seu negócio está dando lucro ou se ele está dando prejuízo. E assim, realmente, tá? Você consegue entender o resultado do seu negócio. Vou fazer uma explicação simples aqui da DRE, né? Então eu falei que a DRE é a demonstração de resultados do exercício. Eu definiria ela como um placar que vai mostrar as suas receitas, aí você tira o que custa para entregar, né, os seus custos diretos, tira o que custa para operacionalizar, que são as suas despesas fixas, despesas operacionais da sua empresa, e aí você coloca o que você perdeu ou o que você ganhou com o seu financeiro, que aí são juros, tarifas, e o que sobra é o seu resultado. Então, assim, não é complexo, tá? Numa metáfora simples, eu diria que a venda é como se fosse uma torneira aberta, e aí você tem o custo direto, que é a mangueira, né? Então, você tem uma torneira aberta e você tem um custo direto, que é a mangueira. A despesa operacional é o buraco do balde. Então, eu não sei se essa analogia está muito boa de explicar, mas eu diria o seguinte, tá? Então, você tem uma torneira aberta, aí você tem uma mangueira, né, que vai direcionar para o balde. Então, o balde, você tem ali um balde que é onde está entrando essa receita. Então, o balde é seus custos fixos, né? Então, esse buraco ali do balde, seus custos fixos operacionais. E os juros é o que está saindo ali do buraco, né? Que está saindo ali desse buraco, não, desse balde. Eu não sei se a analogia ficou boa, mas é basicamente você entender que é como se fosse um fluxo, tá? Um fluxo que guia ali o caminho, e é isso que a gente vai explicar, né? Essa estrutura base do DRE, que ela começa com a sua receita bruta, que é o quanto você vendeu. A gente vem com as deduções. Então, deduções, imposto sobre venda, os cancelamentos, as suas taxas, para sobrar a sua receita líquida. Então, o resultado disso, dessa receita líquida, você vai descontar os custos diretos, que é o quanto custa para entregar o seu produto ou o seu serviço, e aí você tem a sua margem bruta. Disso você tem as suas despesas operacionais, que são aquelas despesas do negócio para o negócio funcionar, geralmente as despesas fixas, para resultar no seu resultado operacional. Aqui entra o nome que muita gente fala, que é o tal do EBITDA, né? Que é o resultado operacional da sua empresa. Desconta o seu resultado financeiro e aí você tem o seu resultado final, né? Mas vamos justamente dar um passo prático aqui, né? Como que você pode utilizar o DRE justamente para você decidir, né? Para você tomar essas decisões.
E é para isso que eu preparei aqui uma planilha que vai explicar um pouquinho do DRE. Vou colocar aqui a planilha para a gente poder começar a fazer essa análise sobre isso, né? Então, tenho aqui essa planilha aqui no meu computador, e aí eu vou mostrar a estrutura. Lembra que eu falei que o DRE, ele começa aqui com as nossas receitas de vendas. Então, aqui a gente está falando do faturamento. Então, o faturamento dessa empresa, ó, ele foi de 85 mil. Por quê? Vendeu 15 mil em serviço, 70 mil em serviço e 15 mil em produto. Então, o faturamento total dessa empresa foi de 85 mil. Aí ela teve as deduções. Então, o que são deduções? Ah, ela deu desconto, ela teve o imposto, né, que ela teve que pagar sobre isso, e ela teve comissão. Então, esses três aqui, ó, ela tem que pagar diretamente sobre a receita dela, né? Então, a dedução, no final, a receita líquida, né? Então, pensa o seguinte, o que realmente entra, né, no caixa dela, né, que é a receita líquida, é 72.250. Então, se ela teve uma receita de 85 mil, a dedução, né, então ela teve essas deduções aqui de 12.750, então o resultado líquido do negócio dela, a receita líquida, é 72.500. Então assim, ó, não tem segredo, tá? É a sua receita total menos as deduções. E aí você entendeu por que eu descontei aqui, né? Imposto, porque o imposto é um valor que você tem que pagar a todo jeito, né? Vendi, eu tive que pagar o imposto. Eu tenho os descontos que eu dei sobre o meu faturamento, então também não entrou esse dinheiro, ou pelo menos ele saiu, né, do meu caixa, e comissão, que eu tive que pagar de todo jeito. Então, a minha receita líquida, digamos que é o resultado real. Então, da minha venda de 85 mil, quanto que realmente, digamos que entrou ali no meu caixa? Foi 72.250. Então, seria esse a conta aqui que a gente pode colocar para a gente entender a receita líquida. Feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descontar o custo com o serviço ou o custo com a mercadoria vendida. Qual que é a ideia aqui? Se eu estou vendendo um produto, para eu vender esse produto, eu preciso comprar matéria-prima. Para eu vender um serviço, eu tenho que contratar um profissional, eu tenho que contratar um software para o cliente. Então aqui a gente está falando do custo com a mercadoria, né, com o custo com o serviço direto. O que é diferente, tá, do meu custo com a mercadoria direta e o meu custo com a mercadoria indireta? O direto, eu só estou comprando isso porque eu fiz essa venda. Então vamos pensar que eu revendo esse mouse. Se eu revendo esse mouse, eu preciso comprar o mouse para eu poder revender. Eu só vou comprar esse mouse porque eu vendi ele. Então, pensa sempre nesse critério, tá? Se você só está contratando isso porque você teve uma venda, né, por conta do cliente, significa que esse é um custo direto. Agora vamos pensar no seguinte, eu tenho um software que eu utilizo lá para operação. Então esse software eu estou utilizando lá para o time produtivo, para a minha produção. Só que se eu não vender, esse software é fixo, eu tenho que pagar ele de todo jeito. Então ele não é um custo com a mercadoria vendida. Custo com o serviço prestado, custo com a mercadoria vendida, é somente o custo que eu estou comprando, eu estou pagando somente por conta de cliente. Então, se a gente estiver falando de software, vamos pensar no seguinte, eu tenho uma agência de marketing e aí eu contratei uma empresa de software para relatório. Então, eu contratei lá os relatórios e aí eu pago esse relatório só para o cliente específico. Então, eu só estou contratando esse relatório porque eu entrego isso para o cliente. Se o cliente cancelar, eu vou cancelar esse relatório. Eu contrato um freelancer. Aí eu contratei esse freelancer, né? Então, eu vendi um projeto de identidade visual e aí eu contratei um designer para criar essa identidade visual. Eu só contratei esse designer para ele entregar esse projeto. Então, ele é um custo com serviço prestado, é um custo com a mercadoria vendida. Entendeu a diferença aqui entre um custo operacional direto, que é esse, e um custo operacional indireto, que é o fixo? É importante você entender que o seu custo operacional direto, ele vai ser sempre variável, né? Ele é uma porcentagem do seu faturamento. Então, se eu não tivesse faturado aqui, ó, por exemplo, esses 70 mil, o meu custo
com a mercadoria vendida, meu custo com o serviço prestado, assim como o imposto e como a comissão, ele seria menor. Então, esse é o critério aqui. Aqui a gente está falando de um valor variável, é de um valor que é uma porcentagem. Então, feito aqui, então, aí eu tinha a minha receita líquida, né? 72.250. Vou descontar o meu custo com serviço prestado, que é 17 mil. O resultado dessa empresa aqui, o resultado final, é o meu lucro bruto. Então, aqui eu já consigo ter uma noção de dois fatores, tá? Primeiro, se o meu serviço, né, o meu produto que eu estou vendendo, ele é lucrativo. Então, pelo menos se aqui eu tivesse, vamos colocar aqui nesse caso, tá? Ó, nesse caso, essa empresa, se ela tivesse aqui, por exemplo, 0 de faturamento de serviço, né? Então, o que acontece? Mesmo assim, ó, o lucro bruto dela ainda seria positivo. Então, a gente tem que entender que o nosso lucro bruto, ele sempre vai ser positivo, né? Porque é muito difícil. Se eu só estou comprando isso porque eu tive o cliente, então praticamente impossível meu lucro bruto ser negativo. Mas a gente tem que se atentar no seguinte fator. Aqui, né, no resultado dessa empresa, o lucro bruto dessa empresa, ele é 65%, né? Então eu dividi, ó, o lucro bruto pela receita total. Então, o lucro bruto dessa empresa, ele representa 65% da receita de vendas. O que acontece? Eu tenho 65% aqui do meu faturamento comprometido. Então pensa o seguinte, tá? Se você vender R$1, vendi R$1. Isso significa que eu tenho que pagar desse R$1 a porcentagem de 65%. Então 65% vai para o meu custo variável, né? Então meu lucro bruto para cada R$1 é 45 centavos, né? Então 65 centavos menos 1, então 35 centavos, perdão. 35 centavos é o quanto sobra para você. Então entenda exatamente isso, tá? Se o seu lucro bruto ele for muito baixo, né, significa que você tem um problema de precificação. E aqui é muito claro a gente identificar isso. Porque o que quer dizer aqui, né? Então, se eu tenho lá, então vamos pegar o exemplo do mouse aqui. Eu comprei esse mouse por R$100, então eu comprei esse mouse por R$100, e aí eu estou vendendo esse mouse por 120. Beleza. Eu tenho que pagar imposto, comissão, então vamos colocar aqui nessa mesma base de porcentagem, tá? A soma desses daqui dá 15%. Então, 120 vezes 15%, então beleza. E eu tenho custo com a mercadoria vendida aqui, ó, que seria R$100. Então, nesse caso, vamos pegar aqui, ó, eu tenho um total de 2 positivos, perdão. Então, sobra para mim, né, R$2 de lucro bruto. O que significa isso, tá? Se acontecer, tá, de o seu lucro bruto, ele for, eu até falei que não pode, mas assim, se você tiver um lucro bruto que for um prejuízo bruto, você tá totalmente no gargalo, tá? Então significa que a sua operação tá completamente fodida. Você precisa ajustar isso correndo, né? Aqui eu deixaria o seguinte critério, tá? Se você tem uma lucratividade, um lucro bruto entre 50 e 60, é ajustável. A partir de 60%, aí você precisa começar a revisar para fazer uma redução disso, tá? Porque o valor está muito alto. Então, onde que você precisa modificar? Basicamente, o que essa empresa precisaria fazer aqui é aumentar a precificação dela. Então, ela teria que manter o mesmo custo, né? Então, ó, manter o mesmo custo variável, manter o imposto não tem como, né? O mesmo custo variável ela teria que manter e aumentar aqui a quantidade de vendas dela. Então, porque aí ela faturaria mais, né? Não estou falando de vendas, eu estou falando de vendas com o mesmo custo variável, tá? Então isso que é importante. Então seria aqui, por exemplo, quanto que estava antes? 17 mil. Então eu vou vender mais, então eu vou vender 90 mil e eu vou manter o meu custo variável aqui em 17. Porque aí eu reduzo a porcentagem sobre isso, entendeu? Então esse que é o critério, aí tá vendo? Aí eu reduzi meu lucro bruto, agora eu aumentei o meu lucro bruto, né, para 69%. Então, essa que é a ideia. Você tentar sempre trabalhar nesse critério para você ter um resultado efetivo. Aqui, você já identifica se você tem um problema de precificação. Se você chegar aqui e o seu lucro bruto tiver
Abaixo de 60% significa que você tem problema de precificação, beleza? Então aqui você pode somar, inclusive, aqui esses, seu custo com a mercadoria vendida, mais o seu imposto, tá vendo? Nesse caso aqui tá dando 35%. Então, 65% é o que essa empresa aqui tem para gastar. Agora, vamos falar das despesas operacionais, né? Então, eu tive aqui a minha receita, a minha despesa variável, agora a gente entra na nossa despesa fixa, né? Então, são as minhas despesas operacionais. As minhas despesas operacionais, o que eu tenho de despesa operacional? Eu tenho água, aluguel, é tudo que você paga todo mês, tá? É tudo que é fixo, tudo que você tem que pagar todo mês. Essa é a sua despesa operacional. A sua despesa operacional é um valor fixo, né? Então, no caso dessa empresa, pensa comigo, e é assim que eu organizo o orçamento de qualquer cliente meu, né? Nesse caso aqui desse cliente, ó, ele tem um comprometimento de 35% para despesa variável. Então, despesa variável, 35%. O que eu costumo fazer com os meus clientes? Eu pego e separo com eles a porcentagem das demais despesas. Então eu tenho 35%, para eu chegar no 100% aqui da minha receita, né? Eu tenho agora 65%. Beleza. E aí como que eu costumo separar com esse cliente? Então eu faço uns cálculos assim, ó. Então a gente coloca despesa administrativa, despesa operacional e despesa com marketing comercial, por exemplo. A gente pode unificar esses dois aqui. Então, beleza, ó. Eu tenho 65% aqui. Esse 65% é o meu orçamento administrativo. Então, vamos colocar 20% para o meu departamento administrativo, 30% para a minha operação e 15% para o marketing comercial. Então, agora vamos tirar, me sobra nada, tá vendo? Quanto que vai me sobrar de lucro? Zero. Então, não me sobra lucro. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria reduzir o meu custo administrativo, por exemplo, para 10%, meu custo operacional para 25%, minha despesa com marketing para 10%, e agora eu tenho 20%. Então, eu posso, né, tirando ali a minha despesa financeira, que eu poderia incluir aqui também, né, vamos ver quanto que tá, então vamos colocar 5%, eu tenho um empréstimo, eu tenho alguma coisa, então o meu resultado final é de menos 15% aqui, então eu tenho que reduzir, então eu tenho 15% porque aqui está negativo, né? Então, somando aqui, ó, 85% me dá justamente a base que eu preciso, eu tenho 15% de lucro. Vou mostrar isso aqui na prática para você, tá? Então, eu tenho aqui meu custo variável, meu custo fixo, que é um valor, né? Então, aqui nesse caso dessa empresa, ela tem um custo fixo de 26.700, que são as despesas operacionais. O resultado dela, né, então o resultado final do EBIT da operação, né, o EBITDA dessa operação é os 55 mil que ela tem de lucro bruto, menos as despesas operacionais, os 26.700. Então, o lucro operacional dessa empresa é de 28.550, 34%. E aí, como que eu sei se esse valor está alto ou não, né? É exatamente essa conta que eu fiz aqui no lado, ó. Então, se eu tenho 35%, eu geralmente deveria, tá, aqui no caso, somando os três aqui, que o meu custo operacional ele representasse 45%. Vamos ver quanto que ele está representando. Então, eu vou fazer o meu custo, despesa operacional aqui, dividido pela minha receita de vendas. Ele está dando 31%. Então, ó, ele está bem abaixo daquilo que a gente projetou aqui no nosso orçamento. Então, ele é positivo, né? Então, a gente tem aqui um ganho de resultado, porque a minha despesa operacional é compatível à minha despesa fixa. Não sei se ficou claro, mas a ideia é justamente a gente ter essa visão do nosso orçamento. Aqui a gente consegue compor para a gente saber se eu estou gastando mais ou se não, se o meu dinheiro às vezes ele está indo aqui dentro da minha despesa operacional. Então, aqui a gente tem um resultado positivo de despesa variável, então a gente sabe que a precificação está boa e a gente sabe que a despesa operacional não está consumindo tanto do resultado desse negócio. Ele não tem um custo fixo tão alto que está, digamos que, sufocando ali o resultado dessa empresa. Beleza? Passamos agora para o resultado financeiro. Então aqui, resultado financeiro, onde que a gente encaixa? É juros que você pagou, é tarifa, é empréstimo, é tudo que não está envolvido com a sua operação. Então, se eu estou pagando um empréstimo,
não é um número, né, que está envolvido na minha operação, né? Eu não preciso desse empréstimo, digamos que, para operacionalizar, não é uma receita operacional. Então aqui a gente separa isso na área financeira. E na área financeira eu vou ter um resultado diferente. Então no caso dessa empresa, né, somando aqui as receitas com o empréstimo que eles têm, o resultado financeiro deles é menos 3 mil. Então a gente tem, né, um EBITDA, que é a operação dessa empresa, positiva, 34%, e aí o resultado final, né, que aí é o resultado, aqui na verdade ele está EBITDA, mas é o EBIT, que é o resultado antes das despesas financeiras, tá? Aqui o EBITDA é antes de imposto de renda, tá? Então é só para ter esse critério. Quando a gente fala de um dado contábil, a gente tem que colocar depreciação também, tá? Nesse caso, a gente vai falar só do imposto de renda aqui. Então, meu resultado financeiro, né, que aí eu tenho o meu EBIT, ele foi de 25.550. Meu EBITDA, 5.550. Como eu não tive imposto de renda, o resultado final dessa empresa é 25.550. Então, o lucro líquido, o lucro final, é de 30%. Então, aqui a gente sabe que a cada 85 mil reais que essa empresa vende, ela vai lucrar no final do mês 25.550. Então, a cada R$1, 30% é lucro para você. Então, você tem 30 centavos de lucro. Essa que é a ideia da gente entender o EBITDA, tá? Eu fiz uma explicação aqui por cima, né? Então, para você ter esse entendimento, o que você precisa fazer para você começar a calcular o seu, né? Então, aqui você precisa primeiro identificar nos seus lançamentos o que é custo da mercadoria vendida, né? O que é o custo operacional direto, o que é uma despesa operacional e o que é uma despesa financeira. Então você separa esses três e aí você vai compondo aqui a partir das suas notas fiscais, né? Você vai lançando aqui, você vai ter essa noção do resultado final da sua empresa. Então assim, não tem muito segredo. Ele acaba sendo um pouco complexo para você fazer os lançamentos, para você colocar ali as informações. Mas o lançamento em si não tem muito segredo. Eu sei que acaba sendo uma explicação um pouco extensa, né? E fica uma explicação complexa, mas se você quer ter um entendimento um pouquinho maior dos seus números, até para construir o seu EBITDA, você pode conversar com a gente. A gente lá aqui na Grimp trabalha exatamente com isso, né? Organizando relatórios financeiros, a gente desenvolve esse processo para você, a gente estrutura os relatórios para você poder começar a analisar e você ter um entendimento real das finanças do seu negócio. Então, se você precisar de ajuda, pode deixar nos comentários ou entre em contato com a gente, tem o link aí na descrição que a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. Beleza? É isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.